Atitude popular, música de qualidade e jornalismo de verdade. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. 10 horas em ponto em Fortaleza, Ceará. Começa a partir de agora, aqui na sua web rádio, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FUCRASSE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos a todos que estão compartilhando nesse exato momento aí a página pessoal, sua página pessoal no Facebook, como é o caso da página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, tá bom? Que está compartilhando o programa neste exato momento. Locução, técnico e intervenções comigo, Jonathan Neto. Produção, programa Democracia no Ar, dele, Esdras Gomes. E apresentação, Marina Valente. Nos comentários, hoje teremos estreia de Sandra Helena. Temos o apoio cultural da AFPNB, Cintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Agora são 10 horas, 2 minutos. Bom dia a você que está chegando agora. Seja bem-vindo, ótima semana. Democracia no Ar está começando ao comando dela, Marina Valente. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, ouvintes. Bom dia a você que está compartilhando via Facebook a nossa transmissão, ajudando a gente a divulgar a voz dos movimentos populares. Semana começando com toda a energia para todo mundo. Hoje, nos nossos estúdios, tem tambores, Jonathan. Estreia de comentarista. Sandra Helena, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, honra toda minha. Eu sou uma assídua assistência desse programa, compartilho, já participei uma vez como entrevistada e é muito bom estar aqui para somar, que esse projeto é muito importante na comunicação popular. A Sandra é professora universitária, filósofa, né? Eu costumo dizer que eu sou professora de filosofia. Para ser filósofa ainda tem muito tempo. Tem essa questão na academia da filosofia. É. E ela está substituindo o nosso querido Rafael Tomiama, que achou que esse programa tinha muita cueca aqui espalhada. Precisávamos de uma voz feminina aqui para complementar. Tá ficando mais bonito o programa. E nosso entrevistado de hoje com um tema que calhou, assim, foi meio sem querer, querendo, Rubinho Linhares. A gente vai falar sobre a questão das pessoas com deficiência, justamente aí, pós-ENEM, né, que a gente já teve uma redação que tocou justamente no tema, né, que foi a questão da inclusão das pessoas com questão auditiva, né, com deficiência na questão auditiva. Bom dia, Rubem, seja bem-vindo. Bom dia, né? Eu quero aqui agradecer, também como a Sandra, né, e também já tive a satisfação de ser entrevistado nessa emissora que, para mim, é uma alternativa de transformação, né, e que falava naquela ocasião de Lei Brasileira de Inclusão, ou nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E aproveito até para presentear, que cortesia, dando o Estatuto da Pessoa com Deficiência a Marina Valente, para abraçar essa luta da inclusão, e a nossa filósofa, Helena. E vou aproveitar também e vou entregar o projeto do Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência, que está tramitando na Câmara, né? Entregar do Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, e que bom que o tema de ontem tem sacudido o Brasil. E pelos dois lados, e vocês vão ver que os prós e os contras. Né? Só para situar, tem pessoas que, se não passarem no Enem, não vão admitir, porque não passaram, porque o tema estava muito
Como é que pode pessoas com deficiência eu ter sido reprovado porque não falei de um ceguinho, porque não falei de um mudinho, porque eu falei de um baixinho como o Rubinho, quer dizer, eu não soube falar, e nada melhor do que essa coisa pedagógica mesmo. Falar de inclusão, falar de direitos, né? E a redação de ontem coloca o segmento das pessoas com deficiência que são capazes, são professores, são liberais, autônomos liberais, né? São advogados. Então, as pessoas com deficiência, elas são capazes. Então, a gente quer mostrar para a sociedade, e ontem começamos, na questão da visibilidade. Né? A gente já vai falar sobre isso. Muito obrigada pelo presente, Rubinho. Vou ler. Peço aos ouvintes que mandem pergunta, que comentem, que entrem em contato com o programa através da nossa página no Facebook, que a gente vai estar lendo aqui ao vivo para o nosso convidado e para a nossa comentarista. Mas vamos primeiro para as notícias do dia. A Central Única dos Trabalhadores, CUT, na seção do Ceará, convida todos para a plenária sindical e popular que acontece na sede do Sintro, hoje, nessa segunda-feira, 6 de novembro, a partir das 15 horas. A plenária é sobre o Dia Nacional de Luta, que acontece no dia 10 de novembro. Inclusive, a gente está tentando programar aqui uma transmissão especial do programa da rádio. Né? O Sintro ele fica localizado na Avenida Tristão Gonçalves, 1380, Centro, Fortaleza. E ainda hoje, às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Ceará, acontece a homenagem aos 29 anos da União Brasileira de Mulheres, a UBM. A homenagem é uma iniciativa da deputada Augusta Brito, do PCdoB. A Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas no Comércio e Serviço do Estado do Ceará, a FETRACE, realiza o lançamento da 13ª campanha salarial unificada do setor de comércios e serviços, nessa quinta-feira, com uma passeata no centro de Fortaleza, a partir das 9 horas, com concentração na Praça da Igreja do Carmo. O PCdoB lançou ontem, em comunicado à imprensa, a pré-candidatura de Manuela Dávila à presidência da República. E aí eu pego essa notícia já para perguntar aqui ao nosso comentarista e ao nosso convidado o que eles acharam desse lançamento, como é que eles percebem essa pré-candidatura aí do cenário de 2018. Bom, foi o anúncio do dia nas redes que causou um tremor, né, no campo progressista, no chamado campo da esquerda. Eu confesso que vi com bons olhos esse lançamento da pré-candidatura. É política. O que nós estamos vendo para todos os lados é a política. Creio que o PCdoB é um partido que tem acompanhado o PT desde a primeira hora, um partido fidelíssimo, né? Eu poderia até discutir se seria esse o nome propriamente, embora a Manuela seja um luxo, né, de política, uma mulher jovem, atuante. Mas acredito que sim, é uma pré-candidatura que pode ampliar muito o debate, né, como outras que estão sendo colocadas, outras possibilidades, e é a hora de tensionar e provocar uma eventual candidatura Lula. Nós ainda estamos refém dessa incerteza. Eu confesso que eu estou tão cética que eu tenho desconfiança de que a própria eleição nos marcos, né, ocorra. Mas creio que essa pré-candidatura joga luz também nesse ator político fiel, nesse partido que vem defendendo o governo com, diga-se, né, seus parlamentares, alguns com muito mais veemência, né, no momento, sobretudo no momento do golpe, com muito mais visualidade, com muito mais insistência do que o próprio partido da presidenta que foi golpeada. Eu creio que isso é bom, isso anima o espectro político, né, nessa situação terrível que a gente vive nesse momento. Mas, para reorganizar o campo progressista, isso a gente tem que pensar para além da eleição. A gente tem que criar lideranças, tem que ter uma dinâmica política de frentes, né, amplas, e, por que não, mais um nome, alguém de respeito, né, e uma mulher, a futura mulher. Alguém tem alguma opinião? Eu colocar o seguinte, o PCdoB, né, como um dos partidos de esquerda,
né, que depende da democracia, que depende dos avanços sociais, né? Dessa vez se vê, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de uma reforma eleitoral, né, por conta de eleger seus proporcionais por estados, né? Vai ser bom, porque do ponto de vista popular, de rua, de reivindicar, não vai se diferenciar muito até das propostas que são apresentadas aí no Estado popular, no Estado democrático, no Estado de direito. Então, vamos compartilhar o versículo. As pessoas reclamam para que tudo partido, tudo tem 5, né? Mas na hora de ver poucos candidatos a presidente que vai ter. Mas, do ponto de vista da democracia, eu defendo a democracia ampla. Se 35 partidos são muitos para finalizar, é preciso que haja uma conscientização maior também do povo na sua participação. O que eu acho interessante no perfil da Manuela, me corrijam se eu estiver errado, é que ela sempre teve um diálogo com a juventude muito forte, inclusive na forma dela se expressar. Então, ela talvez consiga trazer e preencher um vácuo e trazer o debate da esquerda para esse recorte dessa moçada que teve nas ruas, inclusive batendo panela, né, que seria a juventude precariada, a juventude que não está sintonizada com a esquerda. De repente ela consegue pegar esse espaço e trazer para esse... Está todo mundo correndo, digamos assim, atrás da juventude. Isso aí talvez tenha a ver, talvez não, tenha a ver com a grande síntese que ainda representa os fenômenos de 2013, né? Quando uma juventude que estava fora desse espectro mais tradicional entrou em cena e agora é disputada o seu próprio protagonismo. Mas a minha avaliação, por exemplo, do lançamento da candidatura da Manuela, tem a ver com, assim, o que é que eu acho isso de benéfico para esse momento. Primeiro, como eu disse, é uma jovem mulher que já está aí há uns 12 anos, né? Ela foi eleita por 24 anos a primeira vez, mas dinamiza a força. E mesmo que as pessoas mais nessa lei de política dizem, não, isso é para ir, por que não vai a Jandira? Aquilo que a gente vê todas as análises nos grupos, né? Tem uma análise de cálculo mesmo, política é isso. E eu creio que a gente devia começar a discutir política de forma com a população mais amplamente, como a gente discute nos nossos grupos, entendeu? Particularmente, quer dizer, desmistificar, né? Fazer uma ciência política popular, né? Porque nós não podemos querer que todos os atores, tem que unificar em torno do... Sim, temos que unificar, um grande líder, as pesquisas apontam, mas todos os atores políticos, todos os partidos, todas as alas, os movimentos, ver a movimentação do Boulos, né? Quer dizer, não adianta dizer, tu tem que esperar agora, né? Mas o próprio processo vai fazer com que se decida quem é que vai esperar. Eu gostei muito do tweet da Glaze, imediato, né? Dizendo, olha, Manu, massa, a gente se encontra lá na frente. O tweet do Lindbergh, que é outro, já foi algo diferente. Então, embora eu goste muito do Lindbergh, eu acho que ele está fazendo o campo com juventude, com Levante, com outras forças que estão surgindo, mas é isso mesmo. Eu particularmente não vi como algo negativo, não. Eu acho que é bom. Campo, né? Das emoções para 2018. No dia 5 de novembro aconteceu a redação do Enem, né? Foi ontem, né? Com o tema Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. E já teve uma polêmica danada nas redes. Se foi bem feito, se não foi bem construído, se o NEP acertou a mão, se o NEP errou a mão. Eu queria que vocês comentassem, Rubinho, um pouco a iniciativa do INEP de trazer essa questão. E se foi feita de uma forma correta, se foi feita da forma mais acertada o questionamento. Na verdade, é o seguinte, as pessoas que deficiência no Brasil, ela representa 45 milhões pelo último censo do IBGE.
45 milhões. É muita gente. No Ceará, nós somos 2 milhões. De repente você pega um tema como esse, né? Dentro de uma sociedade onde o preconceito é o que impera, tinha que dar o que deu aí, a divisão de opiniões, né? Mas, na verdade, é um tema que é excelente, porque puxa o debate. Estou aqui feliz e está ouvindo, por exemplo, a própria São José acabou de falar, é preciso que haja um debate. O Brasil avançou e, de repente, houve um golpe por conta da falta do debate, da cidadania. Esse povo brasileiro precisa de cidadania. E cidadania representa direitos. Por isso que o povo está tonto. Quer dizer, a gente poderemos voltar à época da escravidão. Não falta muito, não. Né? Com certeza. Quer dizer, você passa a vida lutando de 8 horas, a Caixa Econômica, que era 8 horas, de repente disse que era bancário por a luta e passaram também até 6 horas. E hoje você pega, negocia, e se for para trabalhar 12 horas, eu negociei, passa por cima da lei. Quer dizer, isso é retrocesso. Uma sociedade onde o negociado, que na prática a gente sabe que não funciona, então, quer dizer, do ponto de vista do tema, ele é bom, porque aí se discute a população surda, discute a população das pessoas com deficiência visual, aonde os direitos prevalecem. O mercado de trabalho entra numa repartição pública e veja quantas pessoas com deficiência estão trabalhando. As que tem é garantida por... Está entendendo? E com a reforma trabalhista ela vai ser retirada. Uma pessoa que é cadeirante, ela não vai ter mais direito de disputar uma vaga no banco, no INSS, né? Porque no setor privado, aí não, eles tem que ser nos moldes que a pessoa tem que ser um modelo. Né? As pessoas têm que ser uma máquina. Então, quer dizer, do ponto de vista da cidadania, eu acho que representou muito ontem a prova que foi a do Enem, da cidadania, do direito, da igualdade e da inclusão. Sandra, eu queria esperar você acrescentar, mas eu também queria colocar mais um questionamento. Foi muito recorte? Assim, eu creio que teve uma especificidade inesperada, mas se a gente prestar atenção, vai ver que hoje os grandes eventos, todos, né, eles são sempre acompanhados do tradutor de Libras, né? Você vai uma palestra, você vai um evento, mesmo talk show, coisas assim, esses grandes encontros, assim como nas universidades, assim como também você vê o intérprete de Libras em alguns programas de TV. Então, é algo com que a sociedade já está acostumada. O tema da inclusão, é claro que tem uma perspectiva genérica e que eu não sou obrigada a exigir que o estudante do Enem, que está fazendo a prova, conheça toda a problemática que envolve o campo específico, né, do deficiente auditivo. Eu não sei se é assim que, né? do deficiente auditivo. Dos oralizados, não oralizados e tal. Eu conheço um pouquinho, porque na Universidade do Ensino, na Unifor, tem os livros, eu acho que todas as universidades têm. Eu já fui professora e já participei de um evento, de um seminário com essa discussão, os oralizados, não oralizados. Quer dizer, dentro do próprio campo tem as distinções, como de resto, creio que em todos os campos, né? Então, a gente poderia, sim, concordar que há uma... Aí eu discordo de algumas pessoas que estão colocando isso, que os estudantes do Enem não teriam condições de fazer um texto razoável sobre a questão.
Né? Até porque teria introduzido uma perspectiva da generalidade de todos aqueles que devem ser incluídos. E aí ele pode desenvolver, construir o argumento, né? Até porque nós estamos num processo de retrocesso, eu vi com bons olhos, assim, eu acho que foi uma forma, inclusive, que o INEP encontrou, sabe, de, inclusive, fazer umas metáforas interessantes com relação à própria surdez. Né? Eu achei que teve uma resposta à Escola Sem Partido. Aliás, o cabeçado da redação, eu fiquei muito feliz, o cabeçado da redação veio dizendo, pode zerar a prova quem... E no item 1 era cometer, de respeito aos direitos humanos. Eu falei, foi um momento, tô nem aí do INEP para a Escola Sem Mas, veja, esse caso eu até escrevi um artigo ontem, né? Desse pedido da Associação Escola Sem Partido, colocou, é tão paradoxal, que colocou o governo ao centro, porque o governo disse que ia recorrer. O MEC, né? Recorreu da decisão e recorreu, e a ministra, né? Que está se revelando algo, né? Terrível, né? A presidenta do Supremo, ela manteve, né? Liminar. Mas o INEP, nesse sentido, desde o primeiro momento que foi dada a primeira decisão, disse não, nós vamos recorrer. Quer dizer, o INEP ficou como um bastião de direitos humanos, né? Quer dizer, a coisa colocou o governo na posição de centro, para você ver em que lugar estamos, né? Então, assim, eu vi com os olhos, foi surpreendente, quer dizer, se você for analisando os temas das últimas redações, né? Elas têm sempre apontado nessa direção, né? Os últimos feminismos, né? A questão do feminismo, depois a intolerância religiosa, e agora a inclusão de pessoas que não estão incluídas e que, de fato, nessa lógica das inclusões e das afirmações identitárias, tem tido pouca visibilidade. Quando o Rubinho disse que fala do contingente de pessoas, né, com a variedade de suas deficiências, então eu achei bom, gostei disso, assim, sobretudo porque não é algo com que a sociedade não esteja convivendo. Estamos convivendo todo o tempo com o intérprete de Libras na TV aberta, nos eventos públicos. Eu tive uma sensação, quando eu tive acesso à prova, de que, na verdade, era uma catucada mesmo, esse não pensar que a nossa sociedade está vivendo. Porque o INEP, ele dá textos básicos, ele não dá apenas a temática, ele deu textos básicos, ou seja, ele pediu um letramento dos alunos, né? Então, tinha algo para se guiar, não era nada... Inclusive, há uma evolução, só pega no gancho aí, Maria, o INEP fez um curso aqui em Fortaleza sobre essa questão de acessibilidade. Então, quer dizer, para o próprio INEP, não é novidade nenhuma essa questão de acessibilidade. O instrutor que veio monitorar e tudo, eu fiquei impressionado o domínio que ele tinha, tanto na interpretação de Libras, tanto no Braille. Né? Ele disse, mas a acessibilidade é isso, é essa transversalidade parentes aí dos intérpretes de Libras, ainda estamos engateando. Não está nem com 3 meses que a TV Fortaleza decidiu colocar a janelinha, que é um termo assim, a janelinha. Os surdos, eles reclamam muito. É tanto que eles fazem até campanha. Se na próxima eleição não tiver um candidato, não botar a janelinha, não votaremos nele. Então, quer dizer, isso é um cutucão. Agora, né? com certeza, vai ter, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele hoje, ele tem um trabalho da militância, ele tem que ter uma participação da sociedade, porque ele diz assim, é mais uma lei que não vai ser cumprida. Né? Mas quem sabe se ontem as pessoas já não alerta que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem a Convenção da ONU, que tem equivalência constitucional no seu 5º artigo. Então, quer dizer, vai aí essa coisa de ter sido um impacto. Né? Rubinho, esse episódio mostra como nós tínhamos avançado no Brasil, do ponto de vista do marco civilizatório, né?
Até bem pouco tempo, a gente via nas narrativas da dramaturgia, e isso ainda é presente, por exemplo, na dramaturgia mexicana, nas novelas, né, que o vilão, ou o mocinho, ele frequentemente é golpeado com uma deficiência, assim, para ser castigado, né? Ou ele fica paralítico, quando eles usam ainda essa expressão, sim, ou cego, aleijado, que são aquele imaginário, por exemplo, da minha infância, né? Quer dizer, a pessoa com uma deficiência qualquer, ela tem um estigma de ou é um coitado da vida, ou é um bem feito, é uma maldição, que é o imaginário de uma sociedade normotizada na base de um centralismo de um determinado padrão. Então, esse episódio mostra que, puxa, como a gente andou, a gente acha pouco, né? Evidentemente, para quem está com a cabeça, o horizonte está na Finlândia, ok, nós tateamos apenas. Mas a gente mostra como a gente caminhou, de modo a, por exemplo, na Unifor a gente tem toda a cota, vários colegas funcionários, e eu tenho colegas professores com deficiência auditiva e que, às vezes, a gente fica aprendendo para se comunicar com ele, né? E muitos colegas fazem os cursos para poder se comunicar, quer dizer, uma outra língua, é um outro ambiente, quer dizer, né? E como a gente corre o risco, nesse momento, de que boa parte desses poucos passos que nós demos, a gente tem que, na verdade, já voltamos várias casas, né? Quer dizer, o nosso horizonte agora tem que ser, pelo menos, recompor algumas das conquistas que tivemos para poder avançar, né? Mas dá para perceber como a gente está perdendo, né? Quer dizer, nesse sentido, para mim, o INEP saiu do lugar comum, né? Ele poderia muito bem optar por a diversidade LGBT, aquela coisa que já está na pauta, que já está na rua, que já do negro, que está em, né, classe trabalhadora, mas não, optou por um tema que é aparentemente invisível, marginal, mas que aí joga tudo. E isso permite, a meu ver, que a gente chegue à conclusão de que se trata de causas comuns que interessam a todas as pessoas. Que, na verdade, se eu sou mulher, né, e milito na causa da mulher, a minha militância é também a militância das pessoas portadoras de deficiência. Quer dizer, talvez eu... Se a nomenclatura pessoas portadoras, ele vai começar. Pronto. Só interromper nos comentários. O Souza Júnior diz: grande Rubinho, você faz a diferença pela sua militância e inteligência. Um grande abraço também à professora Sandra Helena. Seja muito bem-vinda. Esse importante espaço de comunicação popular. O John Kennedy Ribeiro diz: tenho orgulho de ser PT. Parabéns, Rubinho, guerreiro do povo brasileiro. A Beth Silva diz: estaremos entregando na CUT hoje à tarde as 10 folhas de assinaturas que conseguimos ontem em nosso encontro de SEBs sobre o projeto de iniciativa popular contra a reforma trabalhista. Como está a construção do projeto político popular para o Brasil? Nós vamos só, Beth, os convidados já vão me responder, o nosso convidado e a comentarista, mas nós vamos dar agora a nossa pequena pausa, o break, Jonathan Neto. Seja bem-vindo! Democracia no ar! Uma coisa que eu percebi. Bem-vindo ou bem-vindo? Você vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer também que logo mais a Canudos FM, aí, Boa Viagem, vai repetir o programa na íntegra para você, tá bom? Democracia Participativa CE, do Facebook, página do Daniel Pio Bezerra, do blog da Dilma, e outras páginas pessoais aí no Facebook que estão compartilhando, neste exato momento, o programa Democracia no Ar. Para você que está chegando agora,
Seja bem-vindo, bem-vinda. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Ele é feito para você, tá bom? É a sua voz que está ecoando aqui neste programa. Marina Valente, voltamos com a segunda parte do programa de hoje. É com você. Obrigada, Jonathan. Agradecendo também a todas as rádios que retransmitem o nosso programa, ajudando a fazer essa enorme corrente de divulgação. E voltamos a pedir a vocês todos que compartilhem o programa, ajudem a gente a chegar mais longe. Assim a gente contribui para um país melhor, para um país mais democrático, de comunicação mais democrática, né? Vamos lá. Bom, a Nazaré Antero diz o seguinte: eu sou mulher, grande mestra Sandra, parabéns por mais essa empreitada. Nazaré Antero, o som não tá bom aqui em BH. O som não está chegando bem no Facebook em BH, galera. É porque, na verdade, Nazaré, nós estamos com um problema hoje. Choveu, é impressionante o sistema de comunicação de Fortaleza. A nossa internet realmente está muito ruim hoje. A gente está tentando ajustar aqui o máximo que pode para poder permitir que a transmissão saia com qualidade. Mas vamos à pergunta da Beck Silva. Ela perguntou, né, como é que está essa construção do projeto político popular para o Brasil. Bom, só temos ter falado, por exemplo, nós temos aí um documento, né? Pelo menos eu conheço que estão participando, que é aquele, o Brasil que o povo quer, né? A nível de plataforma, né? Nós, enquanto direitos humanos, já fizemos uma reunião e iremos discutir aqui no dia 14, né? No meu caso, que fiquei com a parte das pessoas com deficiência, né? Nós estamos traçando uma plataforma do que houve, como bem disse aqui, dos avanços, né? A questão dos intérpretes de Libras, que é fundamental nos órgãos públicos, né? A questão do mercado de trabalho, eu acho que é fundamental, né? As pessoas tendo oportunidade, né? Mais oportunidades, porque as cotas do TAP por exemplo, que seja preciso de projeto, se movimentando. Eu queria até deixar o meu abraço para a nossa audiência. Você fica falando, né, a pessoa... campanha no Outubro Rosa, né? Elas aproveitaram, eu participei, as mulheres com deficiência, elas têm dificuldade nos equipamentos. Os hospitais públicos não têm aquelas mamografias com acessibilidade, não mamógrafo, né? Para que elas façam os exames. Então, é uma luta que é constante, mas que hoje a gente está assim, ligado ao Estatuto e à Convenção da ONU. Por quê? Porque o Ministério Público, a gente tem para onde recorrer, que é o Ministério Público, que é um movimento organizado da sociedade civil. Então, eu acho que, falando um pouco dessa linha, para a audiência aqui também, eu vi muita incompreensão quanto ao termo Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. Para quem só repete o termo e evidentemente, não sabe o que ele significa, serviço de professor, viu? Está sempre explicando. E por falar nessa questão de professor, Sandra, a questão do tema específico, né? Porque se falou de quais seriam os desafios para essa inclusão, mas o governo pensa nesses desafios, chegou a pensar em algum momento sobre esses desafios, e quais seriam, né? O que falta para permitir com que a gente tenha realmente essa integração educacional? A pergunta é pertinente pelo seguinte: por quê? Porque, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão do nosso Estatuto tem algumas leis, tem alguns artigos
que precisa ser regulamentado. Você sabe que as escolas privadas, quando a pessoa com deficiência vai estudar lá, vai se matricular, eles querem cobrar uma taxa extra e tiram o direito de igualdade disso. Porque a inclusão não é porque a pessoa tem uma deficiência, vou pagar mais do que o outro que paga normal, entre aspas. Né? Então, a lei, a LDI, garante que todo aluno tem acesso à escola, por exemplo. Então, essa regulamentação que vai ser precisa dos artigos, o governo tem que se sensibilizar que as pessoas com deficiência, ontem, vai ser muito focado nisso, e eu vou aproveitar para focar, que as pessoas com deficiência, elas são tão capazes quanto qualquer pessoa. A única coisa que difere do ponto de vista é o ponto de vista das características, né? Mas o ser humano não tem 3 rins, não tem 2, não, né? As pessoas têm as características de ser humano mesmo, e por ser pessoa com deficiência, não impede que ela use a sua cidadania. Eu creio, inclusive, eu vi muita coisa mesmo na internet a respeito disso ontem. Vamos pensar no ambiente da escola, né? O ambiente da escola já tem a presença, né, dessa diversidade de pessoas. Quer dizer, digamos, o espírito da inclusão já é uma realidade, com todas as suas dificuldades, né? Uma dificuldade aqui muito, muito clara, muito forte, é a pouca capacitação de professores para lidar com isso. Também vi muito depoimento nas redes de professores, porque o assunto provoca, né? É típico do nosso tempo, né? Esses tremores, né? Então, vi muitos depoimentos de professores, a minha irmã é professora, fala e viveu isso, né? Em escola privada de crianças, a necessidade de uma capacitação que não é só técnico-pedagógica, nesse sentido mais formal, termo da psicopedagogia, mais humana, né? E isso envolve, portanto, as crianças não deficientes, né? Vou pegar agora o termo, aprendendo aqui, né? As crianças não deficientes que devem ter um suporte humano, de valores humanistas, para conviver e para integrar, né, no seu grupo as crianças que têm algum tipo de deficiência. Portanto, isso não é algo que apenas um dos atores, né, devam conhecer. Quer dizer, eu posso ter o conhecimento técnico, mas eu tenho que ter a vivência, e essa vivência tem que ser partilhada por todo mundo. Eu estou na universidade, tenho lá o meu colega que está na frente do smartphone dele, eu estou aqui lendo e tudo, e ele está com a língua de sinais conversando com alguém por Hangout, por Skype. Aí ele olha para mim, eu cumprimento, eu posso optar entre não conversar com ele, não tentar nenhuma aproximação, ou então ficar curiosa e perguntar alguma coisa, ou tentar falar e a gente se comunicar e saber que ele é um colega, que eu encontro no refeitório, que eu encontro... Isso você imagina, então, se a gente pensar na questão do bullying, né, essa história das escolas, se uma criança se ofende por ser chamada de, vamos usar aqui o exemplo, de fedido, né, como foi o caso daquele garoto lá, né, do episódio de Goiânia, algo do gênero. Então, você imagina a pessoa que já tem uma marca, viu, né, ostensiva, que está fora do campo do que se chama de uma normalidade, de um padrão, que tem algum tipo de falha ou deficiência ou um excesso, algo do gênero. Porque também tem a questão dos chamados superdotados, né? Que é o outro lado da moeda, super inteligentes, isso aqui. Então, eu vou insistir, né? Nós precisamos pensar no que nos acomuna, porque nós convivemos. Nós estamos vendo a cidade, a urbanidade da cidade, é incrível como a gente tem essas superficialidades. A gente produz uma organização que, do ponto de vista da superficialidade, ela parece super inclusiva. Tem que ter a vaga, o estacionamento, isso, aquilo, o ônibus, isso, pronto. Mas é como se isso viesse, e aí eu tento responder um pouco a Beth aí, que é como se isso viesse, ainda que com bons propósitos políticos, mas isso vem sem que seja feito um trabalho de
de vivência discursiva, dialogada, que as pessoas se apropriem do que está acontecendo. Por isso que, às vezes, a gente vê a pessoa tomar uma vaga de um cadeirante, né, no estacionamento, e do idoso não compreender. Então, tem uma dinâmica enorme que envolve, e aí eu vou insistir, algo que eu falei ontem no meu artigo, um espírito iluminista, de convivência humana, de convivência plena, né, de ampliação e de inclusão das pessoas, da diversidade das pessoas. Isso sob, evidentemente, a égide de um plano comum, de superação do capitalismo explorador, mas atravessando também aquilo que dentro dessa estrutura do capitalismo, o Estado de Direito mesmo, aquela raiz liberal, nos proporcionou. Quer dizer, nós temos vários campos de luta aqui, né? Estou falando demais. Não, tá ótimo. Eu estou só brigando aqui, na verdade, com os comentários, tentando ler os nossos comentários, porque realmente a internet está me dando trabalho, mas fechando toda hora. Mas tem um comentário da Beth, eu não estou conseguindo ler, que acho que ela está querendo dizer que a comunidade dela tem uma base aqui de... Vazou agora, como é que ela diz que acho que tem a base, pronto. Aqui no Conjunto Palmeiras tem o grupo FCD, de pessoas com... É a Leila, né? Da Federação Evangélica, né? Que é o Dedinho que está à frente, e Fortaleza também, do ponto de vista de alguns avanços, viu, professora Sandra? Por exemplo, essa questão das calçadas, que tem a ver, né? Hoje se fala a dificuldade que uma senhora tem de andar com seu carrinho com o bebê, né? De carrinho do mercantil, né? O idoso, a dificuldade. E Fortaleza está sendo feito, né, a questão do Código das Cidades, que as pessoas com deficiência devem se apropriar desse projeto para que haja acessibilidade, né? E da escola também, por exemplo, eu tenho participado muito, porque não adianta só ter a sala de AEE, a sala multifuncional, onde ele já tem dificuldade ao sair de casa, né? Então, essa questão da acessibilidade, ela começa quando você abre a sua porta para se deslocar. Por exemplo, a questão do passe livre. Já a Fortaleza, já estamos com o passe livre, né? O interior também. Então, são avanços que fique ligado à questão da educação, de que a pessoa precisa ir para a escola, né? A gente está exemplificando, porque o que a gente mais luta é a questão da visibilidade, né? Volta a reafirmar. Como foi bom esse tempo? Nós vivemos invisíveis. Se nós temos um lema onde nada sobre nós sem nós é o que prevalece, é que nós é que devemos ser o protagonista de nossa própria história, é isso que a gente vem tentando até implementar dentro do setorial nacional da pessoa com deficiência, de ter uma agenda nacional com segmento. É com a Lisa em Goiás, é com o Luiz em Brasília, é com o Valdomiro em Goiás também. Então, quer dizer, é essa diversidade, é essa rede que a gente também quer colocar. Como as mulheres têm o empoderamento de suas demandas, as pessoas com deficiência também buscam isso. Bom, a gente já conseguimos novamente abrir aqui a nossa internet para saber de como é que está o acompanhamento dos nossos ouvintes, né? Corrigindo, né? O que a Beth estava dizendo é que aqui no Conjunto Palmeiras tem um grupo FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Essa educação direcionada às pessoas com deficiência precisa sair da escola pública para os movimentos sociais, criar política pública voltada para as pessoas com deficiência e a sua família. E o Rupinho, você pode falar um pouquinho, inclusive foi eleito agora, né, nacional do PT, e falar como é que está, quer dizer, a esquerda pauta isso de uma certa forma, mas eu vou aproveitar e fazer outra pergunta. Como é que, dentro desses movimentos específicos, a questão política, macropolítica, atravessa? Como é que ela passa? Quer dizer, esses grupos se unificam em torno
de causas do campo progressista ou não? Esses campos estão em todo o espectro? Como é que essa questão nacional da macropolítica, da macroeconomia aparece? Essa semana mesmo a gente fez a reunião para discutir o documento do Brasil que o povo quer e foi reunindo todos os setoriais, né? E aí a gente participou lá do ponto de vista das demandas, né? O setorial foi eleito em São Paulo no dia 22, né? Com 6 estados presentes, e focou-se muito essa questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que pega toda a acessibilidade, a questão atitudinal, a questão da transversalidade, da acessibilidade universal, e a gente verificou, do ponto de vista de partido, o PT partiu da frente. O Partido dos Trabalhadores foi quem iniciou a luta da pessoa com deficiência mais expressiva. Falo isso com muita propriedade, sabe? Basta resgatar a história aqui das pessoas que lutaram. A Lipo, o Gilberto Lipo, o Chuchu, aqui no Ceará, o Chico Teófilo, recentemente perdemos a Nádia Pinho, que foi a primeira coordenadora de Fortaleza da Coordenação do Município das Pessoas com Deficiência. E as políticas, né, elas só vai ser avançada hoje do ponto de vista da luta. Eu só acredito em conquistas no movimento, da luta, da organização, da conscientização. Então, dentro dessa macro que você colocou aí, das demandas, eu acho que nós temos as ferramentas. O que falta é a ação, mas eu estou muito otimista, sabe? Sou uma pessoa que acredito que poderemos uma sociedade mais inclusiva, sabe? Eu acho que tendo pessoas que, não vendo assim uma bandeira do ponto de vista corporativa, por exemplo, a causa da pessoa com deficiência é bom por quê? Porque existe a pessoa com deficiência negra, existe a mulher, existe a LGBT, então nós podemos formar um grande blocão de transformação de sociedade através desses exemplos, porque as bandeiras estão aí. Uhum. Né? O Daniel está falando da questão da transmissão. Verdade, Daniel, tá ruim. A gente vai ver de novo hoje com o Souza Júnior. Infelizmente é isso. Fortaleza choveu, os nossos serviços de internet e telefonia parece que são feitos de açúcar. Impressionante. Mas a gente vai ver aí com o Souza qual o motivo para poder ajustar para o nosso próximo programa. Pedimos desculpa aí a vocês que estão acompanhando com esses chiadinhos e interrupções. Vocês resistem. Pergunta, como ter acesso ao documento? O documento... Você falou do nacional, certo. Eu quero avisar vocês que, vou até aproveitar, viu? Nós temos uma página setorial nacional das pessoas com deficiência do PT, e o meu Facebook ele tem 4.999 amigos. E agora do segmento social, do movimento sindical, né, das pessoas com deficiência, e aos poucos eu estou mandando os convites aí para vocês curtirem e fazerem parte. Por exemplo, eu entreguei aqui a Marina e a professora Sandra o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência e entreguei a LDI. Os dois têm na internet, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e quem quiser o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a LDI, me procurem. O meu zap é 8819-2883, a fanpage eu já disse, e o meu Facebook é Rubinho Linhares, né? Eu posso combinar de vocês pegarem, vou até aproveitar também e dizer que coordeno o setorial das pessoas com deficiência do vereador Aquísio Sena, que é vereador de Fortaleza. Lá na Câmara a gente tem bastante material e pode discutir. Estou na Câmara
geralmente às segundas e sextas-feiras, que não tem sessão, e podem me procurar por lá. Ela vai pedindo para mim. Entra lá no nosso Face, manda para nosso ouvinte. A Joselma voluntária de Índia, acho que é alguma sigla que ela está se referindo aqui. Explique melhor para a gente, Joselma. Em termos de avanço, né? Houve avanço nos governos Lula e Dilma na questão dos deficientes, e como é que nós estamos pós-golpe? Como é que está a situação da bandeira? Eu vou fazer a cronologia, que sabe que eu vou sempre fazer, viu, Marília? Por exemplo, o que é que nós ganhamos? A LBI, ela é de 6 de julho de 2015. Tive a honra de estar no dia que a presidenta Dilma assinou lá em Brasília, né? É de 2015. A Convenção da ONU, que é um tratado internacional, né? É de 2007, né? Já está com 10 anos, e tem equivalência constitucional. A aposentadoria especial para as pessoas com deficiência é de 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, de 2013. A Lei 5296, que é a Lei da Acessibilidade, ela é uma lei de 2004. Então, quer dizer, esses 45 milhões de pessoas com deficiência ganharam, teve avanços, e querem retirar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está se organizando. Por exemplo, o setorial, ele está com essa grande missão. E lá, dentro da nossa pauta, ainda bem que foi consenso, foi a minha plataforma, porque eu disputei com o Luiz Anselmo lá de Brasília, que ele é cadeirante, foi Lula 2018. Né? Então, tem esse clamor. Né? Por quê? Porque, do ponto de vista de 2002 para cá, do ponto de vista social, do ponto de vista da esperança, do ponto de vista do sonhar, aí nós estamos bem, porque renasceu isso. E, de repente, a gente vê novamente como alternativa, né, a gente trazer o companheiro Lula à presidência do Brasil para reafirmar as nossas bandeiras de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais humana e de uma sociedade mais inclusiva. Eu queria, na verdade, lançar a última pergunta, já pedindo junto com ela a consideração final de vocês. Mas a esquerda brasileira mesmo, o campo progressista, ele está da ideia, da pensamento, da estrutura da inclusão como uma forma da transformação da nossa sociedade. Como de permitir que isso aconteça dentro das suas próprias estruturas. Porque eu sei, por exemplo, como mulher, que nós, obviamente, muito mais à frente que mas ainda assim, nas nossas estruturas de partido, organizações de movimento social, ainda é difícil e a gente vai ter que brigar, por exemplo, por uma creche, né, para que a gente possa partar, para que a gente possa estar em igualdade ou para horários mais compatíveis com o dia a dia da gente, que ainda sofre uma jornada tripla, infelizmente. Né? Então, eu queria saber um pouco de vocês e pedir já a consideração final de vocês. Eu creio que nós estamos às vezes, no encerramento de um ciclo, né, na fase digamos, de transição. Eu e o Vitor Marques, a gente tem feito muita coisa junto, tem usado a expressão do Gramsci, né, do interregno. Isso não valendo apenas para o Brasil, mas para o mundo todo. Né? O capitalismo está numa crise de legitimidade e nós estamos vendo aí surgirem fenômenos extremamente mórbidos e preocupantes, o populismo de direita que toma conta do mundo inteiro, e que nós aqui temos já a nossa. Bom, eu creio que a esquerda tomou a palavra golpe, eu acho que hoje ela é muito mais apropriada do que foi atordoada, né? E fazendo uma aposta que eu concordo, não se pode abrir mão, na
representatividade das eleições e pensando a dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que é uma tarefa o campo de lutas e reafirmar determinadas pautas que estiveram presentes no início da redemocratização, onde todo mundo foi junto, né? Operário, negro, indígena, LGBT, e que fez esse campão enorme que criou o maior partido de massas, né, da América Latina, que foi o PT. Ok, mas a gente pode... a grande discussão, né, digamos assim, do espólio do PT, muita gente decretando o fim do PT. Eu não entro aí, assim, eu não creio nisso, mas ao mesmo tempo também acho que muita gente já falando de um pós-PT, né? Quer dizer, algo do gênero. Eu acho que tem muita ansiedade aí. Agora, algo para mim é claro. É preciso recompor o campo, refundar, né? O campo progressista, o campo de lutas. Por isso que quando eu perguntei sobre como é que essa questão macropolítica, macroeconômica atravessa, por exemplo, a direita, hoje a gente pode falar no Brasil de uma direita, né? A gente tem uma extrema-direita fascista, mas a gente também tem uma direita, né? Uma centro-direita. Ela pode muito bem, você vê isso claramente. Por exemplo, eu gosto muito de ver a simbologia dramatúrgica. Ela se apropria muito dessas pautas específicas, né? Você vê nas novelas, você vê nas campanhas, né? Isso pode muito bem capturar as pessoas para aquela luta que é a luta delas, do campo delas, entende? E esquecer que, por exemplo, a PEC do fim do mundo, a chamada do teto dos gastos, que congela a saúde, a educação, tudo isso, ela vai penalizar as pessoas mais pobres, que são deficientes, que são, seja lá o que ela for, mas ela não vai ter acesso, ela não vai ter, você está entendendo? Então, assim, eu posso pegar uma pauta e transformar essa pauta numa batalha, como a Rede Globo fez agora com essa novela, trazendo a questão do transgênero, né? Mas tudo bem, mas isso é como é que lá na comunidade, o transgênero, está entendendo? Vai ser visto como a mesma questão da mulher, quer dizer, a mulher da classe média, ela tem acesso ao advogado, ela tem acesso a mais rápido à justiça para resolver suas questões, e a mulher pobre. Né? Então, assim, enquanto a gente não colocar essa discussão da desigualdade fundamental, porque ela é a questão da raiz nossa, né? E, portanto, todas as pautas, que são as pautas que parecem estar correndo por fora, por isso eu gostei quando você falou, tem o negro com deficiência, tem a LGBT com deficiência, tem a mulher com deficiência, tem o idoso com deficiência, a criança com deficiência, isso pode tornar uma causa comum. Quer dizer, eu acho que a gente deve procurar o máximo, né? Olhar para a apartação brasileira, para a desigualdade brasileira e ver que o que esse governo, esse golpe fez, né? Quer dizer, eles estão tentando refundar, repactuar no campo deles. Então, deixa o Brasil como está e a gente vai atendendo demandas setoriais que podem ser atendidas, demandas que têm esse chamamento, né, mais liberal. E os pobres ficam lá como estão. Então, já que é para dar também a consideração final, agradecer e pretendo melhorar. Foi ótimo. Estreando assim. Estreia de ouro. Rubinho, rapidinho, 2 minutos para dar o seu... aproveitar só para agradecer, assim, por exemplo, a Rebeca Cortez, que é a coordenadora estadual da pessoa com deficiência do idoso, no caso das mulheres, e do município, que é o Emerson Damasceno, que é o coordenador municipal da pessoa com deficiência, né? E também ao setorial, né, que tem um coletivo que é nacional e que vamos fazer valer. Do jeito que está acontecendo eu aqui em Fortaleza, que o coletivo também, nos seus estados, procure levar esse tema assim para adiante. E dizer também que estamos à disposição. Eu participo do movimento sindical, fui bancário, e estou no movimento sindical, e logo mais estaremos lá no centro para preparar o dia 10, que com certeza a pessoa com deficiência, no segmento, vai estar nessa luta contra a reforma. Semana de luta, muita energia para todo mundo aí, para essa preparação para o dia 10. Infelizmente não vai dar para ler os últimos comentários, mas o nosso convidado e a nossa comentarista vão dar uma lida
depois aqui que a gente sair do ar. Muito obrigada pela audiência, pela paciência na nossa questão da transmissão do Facebook. É com você, Jonathan Neto. Democracia. Ainda preciso me acostumar mais. 11 horas em ponto. Bem, acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, CITAF, CIFACE, Mova-se, o Show Advogados Associados e Cinti Graça. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, produção técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, Sandra Helena, estreando por aqui hoje, tá bom? Agradecemos as nossas parceiras da Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma e ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook. Você também que compartilhou sua página pessoal aí ao programa Democracia no Ar. A todos, muitíssimo obrigado. Até amanhã, com certeza, a partir das 10 horas da manhã. Aí sim, vamos falar com a operadora para saber a questão do sinal. E ele restabelecido, a gente vai fazer a transmissão perfeita para você, porque você, lógico, merece. Grande abraço, tudo de bom e até lá.